424 é o menor ponto dessa curva. Abaixo do 24, ele volta para a curva anterior. Ele volta para a curva de baixo. E a gente passa a considerar a curva de baixo. E aí o mercado vai trabalhar em cima dessa curva. Até ele romper para cima ou para baixo. Por quê? Porque são pontos baseados em volatilidade. E o nosso câmbio, ele só faz duas coisas. Ou ele contrai volatilidade, ou ele expande volatilidade. Se não, ele vai trabalhar dentro desse range. Porque esse é o range utilizado pelos bancos para precificar o ativo. O banco está precificando o mesmo que eu. Eu utilizo o mesmo cálculo que os caras, os PhDs em matemática dentro da tesouraria do banco estão utilizando para precificar. Não só os bancos, mas os fundos também precificam a mesma coisa. Quando um fundo precisa fazer um hedge cambial, que é o que o Herman fala para vocês, tem um participante no mercado que se protege, ele tem que consumir lote de forma abrupta, ele tem urgência de lote, ele precisa se proteger. E sabe o que eles fazem? Eles olham esses pontos e eles compram daqui até aqui. Por quê? Porque é um preço justo, é um preço que está dentro dos parâmetros. Né? Então a matemática é amplamente utilizada e através da matemática eu utilizo a curva para precificar o sentimento. E é dessa forma que lê a curva. Tá? A gente sempre vai pegar a curva que está respeitando, sempre vai pegar a curva que está respeitando, no caso vai a primeira. A gente vai marcar dois pontos, ponto mínimo e o ponto máximo. Rompendo para cima, a gente passa a olhar a curva de cima. Rompendo para baixo, a gente vai olhar a curva de baixo. E quando a gente passar para a curva de baixo, a gente sempre vai marcar o quê? Ponto mínimo e ponto máximo. A gente sempre vai trabalhar dessa forma, como se fosse uma viagem, como se fosse um Waze. Vira à direita, vira à esquerda. Se não romper os pontos, o que ele vai fazer? Ele vai ficar brigando aqui dentro, ó. O mercado vai ficar brigando aqui dentro, ó. Ele não sai. Por quê? Porque não tem volatilidade. Está contraindo volatilidade. E aí, só para a gente fechar aqui o mercado, mercado perdendo o 397, que foi exatamente, deixa eu ver aonde, 397, 399, 397. Perdendo o 397, o mercado viria para a curva de baixo, certo? E iria até o 383. 388, que no caso ele não conseguiu chegar no 383. Né? Ele chegou no 388, subiu e voltou para a curva de novo. E buscou quem? Lá o 410. Olha que lindo, como que esse ponto respeitou hoje, hein? 410, gente, foi o primeiro ponto da nossa curva de hoje. E respeitou muito. Muito, 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 muito. Tá? E a mesma coisa, ficou brigando. Perdendo o 397 de novo, a tendência é buscar o 383. Tem jeito. E aí ele fica tentando buscar, ó. Ele vem para perder e tenta buscar 383, até que ele conseguiu. E aí a gente tinha o seguinte, perdendo o 383, ele viria pro 38, aqui ó, 383. Qual que é o próximo ponto? 370. Vamos ver se ele fez 370. Fez 375. Não teve força. Não teve força. E aí o que ele fez? Corrigiu. No caso aqui ele buscou o 374, 37, quer dizer, 376. Né? Então, não conseguiu buscar esse, não conseguiu buscar esse. Qual que é o próximo ponto? 392. Não conseguiu ficar abaixo. Então ele voltaria 393. Ó, aqui, ó. Veio, parou. E ele fica sambando entre essas curvas até que ele perdeu agora e está trabalhando bem abaixo. Então é dessa forma que lê a curva. Eu sempre vou pegar pontos. Eu sempre vou considerar uma curva. Eu não vou olhar todas ao mesmo tempo, senão eu fico louco. Eu sempre vou considerar a curva que ele está respeitando. E quando eu estiver respeitando essa curva, eu sempre vou marcar dois pontos. Ponto máximo da curva, o maior ponto da curva, e o ponto mínimo. E esses pontos, eles vão ser utilizados para a gente medir força. Igual aqui, ó. Perdeu o ponto mínimo, vamos olhar a curva de baixo. Aí vem, pegou 8,3. Teve força para pegar 8,3? Teve. A curva fala, vai buscar o 70, não teve força. Ah, não teve força 70? Então ele vai tentar o 74, não teve força, buscou o 376.
Meu, não conseguiu ficar baixo, teve uma rejeição, certo? Aqui é ponto decisivo, aqui é ponto que mede a força do mercado. Se o mercado tiver força de venda, ele vai buscar o 374. Se não tiver, ele não vai chegar nem perto. Então aqui é rejeição em cima de fundamento. Então é fluxo em cima de fundamento. Você tem duas confirmações para fazer uma comprinha e tentar levar até o 392. Meu, você pegou a amplitude total do movimento, porque depois disso ele corrigiu para baixo. Entendeu? 392 deu uma corrigida, acima do 392 ele buscaria o 97. E aí ele veio, buscou o 97, ficou acima do 97, que é o ponto máximo, e aí ele volta lá para a curva padrão. Olha como ele respeita a curva padrão, voltou de novo. E aí ele começa a trabalhar em cima dela. Então o mercado respeita esses ranges que eu mostrei aqui da curva, e ele fica trabalhando entre elas. E essa é a forma de ler. Eu vou colocar a curva lá todos os dias. E vocês vão analisar ela dessa forma, tá? E aí, agora é a hora de vocês abrirem o microfone de cada vez e tirar as dúvidas. Se entenderam, se não entenderam. Ô Gui, Oi. eu vejo que você publica no canal, né? Comecei a ver agora, então tem dificuldade. Você publica sempre uma que é à vista e uma que é futura. Meu, vocês estão começando, foca na futura. Essa daqui é a curva futura. A curva vista eu utilizo para possíveis distorções. Por que eu posto as duas? Porque Paulão, o John, eles já analisam ela com mais tempo e às vezes ele tende a respeitar os pontos da curva vista. Mas para não embaraçar a cabeça de vocês que está começando, utiliza só a curva futura, sempre olhando para a curva padrão, que é a do meio. Perfeito. Bom, aí eu notei assim, agora que eu fiquei sabendo que eu tinha que olhar a abertura, para saber que a abertura, posicionar a abertura entre duas curvas, né? Se ela não cair exatamente em cima de uma, vou olhar duas, né? Acima e uma abaixo do ponto da abertura. E eu notei que essa primeira coluna, que eu não sabia que era ela que a gente tinha que olhar, eu sempre olhava a terceira, que eu achei que era o centro de tudo, mas agora eu sei que é a primeira. Sei que é a primeira. Eu vi que essas curvas elas têm uma variação de 0,5% entre cada uma delas, 0,5% para cima e 0,5% para baixo em cada nível, ou seja, ela varia esse número, não é? Sempre varia, é em cima da volatilidade, aí vai depender de como estão as opções no dia. Então foi coincidência de eu fazer cálculo um dia e sempre dava múltiplos de 0,5%, e eu pensei, bom, falei, vai para menos 2% no máximo e para mais 2% no máximo. Agora, as variações, por exemplo, a gente determinou uma curva, né? Essas variações que ele vai andar, que é a coluna 2, coluna 3, 4 e 5. Então, a coluna 2 é o mínimo que ele pode chegar? Não, nem sempre, ó. Nem sempre também? O mínimo, você sempre vai analisar se está na 2, se está na 3, se está na 4, se está na 5. A curva, ela pode fazer isso daqui, ó. Ou seja, o ponto mínimo vai estar na 5. Depende do dia, entendeu? Aí vai depender das taxas que forem negociadas no dia anterior para mim fazer a curva do dia posterior. Tá, é simples. É só você olhar a curva, aí você vai fazer um sim ou não. Esse é o menor ponto? Não. Esse é o menor ponto? Não. Esse é? É. Então hoje o menor ponto sempre vai estar no 3. Esse é o maior ponto? Não. Esse é o maior ponto? É. Agora o ponto maior sempre vai estar no 5. Ele vai mudar. Porque a curva ela muda. Tem curva que é ascendente, tem curva que é descendente. Tem curva que é assim, ó. Tanto é que também tem curva que é assim, ó. E tem curva que é assim, ó. Depende das taxas. Tá bom, entendi. Entendeu? Entendi. Agora... Inclusive, eu vou dar um adendo, tá? Tá. Vou dar um adendo. No dia que um preço subiu igual um foguete, que é o dia de ontem que o Banco Central entrou, eu vou buscar, ó, você vê que eu tava aqui no grupo, hein? Eu coloco todo dia, tá aqui, ó. Curva futura. Olha que interessante. Aqui, ó. Essa coluna 1, pessoal, ela serve também muito como suporte e resistência, tá? Quanto maior o preço subir,
Ou seja, por exemplo, o preço estava no 69, foi para o 96, 422, 450. Meu, se o preço subisse 3 a 4 níveis, se ele ficar acima de 3 a 4 níveis, isso só coluna 1, tá? A gente tem uma volatilidade muito alta. E aí a gente tem que pensar assim, quando a volatilidade está alta, o que o Banco Central faz? Tenta diminuir a volatilidade. O Banco Central ele não atua para jogar o preço onde ele quer. Ele atua para diminuir a volatilidade do câmbio. Vocês sabem o que é swap cambial? São papéis que ele coloca no mercado, é isso? Para melhorar a liquidez do ativo, né? Porque normalmente quando o dólar está com esse estresse todo, porque ele não tem muita liquidez, é isso? Se não Beleza. For, o Banco Central, perfeito. Sua linha de raciocínio está certa, mas tem duas ferramentas para ele. Uma, o que ele pode fazer? Ele pode fazer um leilão de linha, que é quando não tem liquidez, quando o mercado não tem dólar. E aí o que acontece? Acontece uma loucura, porque as casas de câmbio ligam para o Banco Central. E os bancos ligam para o Banco Central e falam assim, dólar está escasso, cliente quer dólar, eu tenho a minha o meu estoque de dólar, só que o meu estoque é caro e é raro. Ou seja, se os clientes quiserem, eu vou negociar mais caro e o valor do dólar vai subir, a volatilidade vai subir. Aí o que o Banco Central fala? Não, beleza, então, eu vou fazer um leilão aqui de dólar à vista, é leilão de linha. Leilão à vista e eu vou dar dólar para vocês. E aí ele vem e despenca o mercado. Por quê? Porque ele vendeu muito dólar, tá? Ele deu dólar para gerar liquidez. E aí, por outro lado, a gente tem o swap cambial. O que é o swap cambial? O swap cambial é quando tem muita especulação. E aí, o que o Banco Central fala? Liga pro banco e fala, eu vi que vocês estão especulando, vocês acham que o dólar vai subir? Em vez de vocês ficarem comprando dólar igual uns loucos, faz assim, eu vou fazer um swap cambial com vocês. Eu dou lote de dólar futuro para vocês, ou seja, eu fico vendido em dólar futuro, e vocês ficam vendido em DI. Ou seja, é uma troca de dólar futuro por taxa de juros. Ou seja, o banco ele ganha na variação cambial e perde nos juros. Então o banco ele faz uma troca com os bancos para os bancos pararem de comprar lote de dólar futuro em cima de especulação. Ou seja, swap cambial é muito mais para conter volatilidade, porque a especulação gera volatilidade. Ou um hedge cambial, também chamado também por causa da desvalorização da moeda local. Também. E aí a gente tem aqui, olha esse ponto, pessoal, é o penúltimo ponto. Penúltimo. É o 5,450. 5,450. Foi exatamente onde ele bateu e voltou. É coincidência? Não. Eu posto esses pontos todos os dias. Eles se respeitam da mesma forma. Ou seja, para mim, o dólar aí estava caro. E eu que conheço dos fundamentos, eu sabia que estava especulativo. Ou seja, eu teria uma ideia que o Banco Central poderia intervir. Eu só não esperava que ele intervir aqui. Intervir aqui. Por quê? Porque ele já tinha caído, né? Ele já tinha respeitado esse ponto. Eu falei, não, respeitou o ponto, o Banco Central não vai fazer nada. Então até que eu tomei um susto. Mas é claro, o preço acima do 3,7 era um valor especulativo. E se continuasse para cima, o Banco Central ia intervir, né? Então a gente tem um certo norte através desses pontos, que são pontos baseados em matemática. E eu já mostrei para vocês que o valor do dólar futuro é baseado em um cálculo matemático. E aí, além do 450, a gente tinha aqui o 436. Olha o 436. E onde que é o 436? 436 aqui, ó. Ou seja, para mim, como eu tinha um fundamento da curva inflacionária, eu tinha como alvo o 436, porque é um ponto de volatilidade. O câmbio não vai ser levado além disso. 436 já era um ponto muito alto, 436 era muito alto. Ou seja, eu falei, o máximo que vai chegar é 436. Dificilmente o dólar chega nos pontos máximos das curvas.
Entendeu por quê? Porque acima disso a volatilidade está extremamente alta e corre o risco do Banco Central intervir. Então, Gui, quando ele chega nesses extremos, né, para cima principalmente, a gente pode pensar em venda, né? Porque provavelmente Exato. a gente vai ter uma intervenção, talvez sim ou não, mas a gente pode pensar em venda, porque Exato. é extremamente caro. É claro, você não vai ficar assim, eu vou vender porque chegou no ponto. Não, você vai olhar o fluxo. Por quê? Porque a gente é pequeno, a gente é pessoa física. O banco não. O banco que faz as absorções aqui em cima. Por que será que o dólar chega aqui e fica com resistência? Porque o banco ele vende até onde ele quiser, porque ele sabe que a volatilidade está alta e ele precifica os fundamentos assim como eu. Só que eu não tenho tanto dinheiro como ele, então eu não posso sair vendendo 50 mil lotes de dólar futuro aqui. O que eu faço? Eu fraciono minha mão. Então eu vejo que tem absorção num ponto importante, aí eu vendo 3, 1. Eu estou trabalhando com quanto? 20% da minha mão. Sim. E aí eu vendo. Meu, passou do ponto, meu amigo, eu estopo na hora, não fico fazendo médio para trás. Diferente, eu fraciono minha mão e trabalho por essa regiãozinha aqui, ó. Perfeito. De 6 pontinhos aqui, ó. Passou, meu médio, como eu vou fazer um giro, meu médio vai estar sempre perto. Ou seja, meu stop, por mais que minha mão tá alta, meu stop vai ser de 2 pontos. Isso que eu ia te falar, interessante, é lógico que a gente não montar a posição que a gente não aguenta, mas ficar fazendo um giro. A gente sabe que o mercado deve ser para baixo. A grande probabilidade é que você venda. Então a gente fica vendendo, recomprando, vendendo, recomprando, vendendo, recomprando. Não é isso? Exatamente. A gente jogando o nosso preço cada vez mais para trás. Aqui, ó, eu fiz meu dia. Tá? Eu não peguei toda a amplitude, né? Porque quando você vê o dinheiro entrando no bolso, você zera, não tem jeito. Mas aqui eu fiz meu dia, fiz 2 operações. Ó. Eu fiz ganhando o ajuste, que era ponto da curva, e eu fiz ganhando 85. Meu, aqui eu fiz meu dia, aqui eu parei, eu falei, não preciso fazer mais nada. Tanto é que quando chegou aqui eu não vendi. Eu falei, tem mais para subir, sabe? Eu comecei a procurar venda aqui, ó. Aqui eu fiz 3 vendas e me tirou no preço de entrada. Aqui eu tentei, o Clodoaldo tava comigo, eu até conversei com ele tá de prova. Eu tentei entrar vendido aqui umas 3 vezes, só que o preço voltava e me tirava, exato. Mas, olha o que aconteceu. E é tudo baseado na curva aqui, ó. É a curva que eu uso. Entendeu? Ó, a curva de hoje, quer ver, ó? Como que o 8,5 tava aqui. Olha o 8,5 aqui. Romper no 8,5. Na verdade aqui tá 8,3, tá? Mas a gente tem uma tolerância aí, né? 2 pontinhos. Ó, o 8,3 aqui, ó. Depois 8,3 ia pra onde? O 4,36. Entendeu? Depois do 8,3 ia pra onde, pessoal? 4,36. Olha o que aconteceu depois que rompeu o 8,3. 4,32. Eu acho que eu zerei aqui, ó. Quando ficou sambando aqui, ó. Velho, a curva tava falando tudo. Aí eu tinha os fundamentos. O que eu esperei? Romper 2 pontos da curva, porque a volatilidade está falando que o mercado está precificando a mesma alta que eu esperava, aí eu entro comprado. Não tomei calor e o mercado andou. E aí, só voltando agora para o que interessa. Quais são as dúvidas que vocês têm para ler a curva? Tanto o John que entrou agora, como o Paulo, expõe para mim os pontos. Tamile, Lídia, Jorlan, eu quero vocês falando também